Essa aula foi desenvolvida com base nos conhecimentos adquiridos pelo curso Multiplica no programa Metodologias Ativas. Como conclusão de curso, elaborei o plano de aula com a finalidade de pôr em prática as metodologias ativas. Comecei fazendo um levantamento dos conceitos da taxonomia de Bloom. Estudei os conteúdos e materiais a serem aplicados e, por fim, mapeei as técnicas de Doug Lemove, a fim de deixar a aula didática e dinâmica. Ao final, apliquei a metodologia ativa para sintetizar o conhecimento adquirido, onde os alunos elaboraram uma carta e apresentaram realizando a leitura compartilhada. Reescrevendo a história, colonização do Brasil sob novas perspectivas. Essa imagem representa realmente o que aconteceu em 1500? Não. Fala pra mim, por quê? Porque na realidade eles foram obrigados a obedecer esse rei, senão eles eram mortos. Essa aqui, será que representa a realidade? Agora sim. Eles estão levando os negros e os indígenas. Os bandeirantes, muito bem. Os bandeirantes, mamelucos, filhos de portugueses com indígenas, capturavam os próprios indígenas para desbravar o Brasil, para criar as estradas, né? E quem trabalhava, pegava no pesado, eram os povos indígenas. A fonte 3 a gente vai ver agora. Foco no conteúdo. Então, qual que é o objetivo? A gente tentar achar na Carta do Peru Vaz de Caminha algumas coisas que parecem ser preconceituosas. E dali avistamos homens que andavam pela praia. 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Então a gente tem uma atividade para fazer. Grifar no texto os adjetivos descritos pelo autor sobre os indígenas que dão ênfase ao eurocentrismo. O que será que é eurocentrismo? Era quando os europeus se sentiam superiores aos indígenas. Quais foram os adjetivos que vocês identificaram aí? A feição deles eram pardos e um tanto avermelhado. Grifa lá para mim na lousa. Que se aprendesse a língua deles, eles iam virar cristão na hora. A questão da linguagem. Andam nus. Então vai lá, grifa para mim na lousa. Ambos traziam um beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro. Isso, então a questão do queixo, né, que era grande, furado, que colocava aquele negócio, era um olhar preconceituoso do... Sim. A grande inocência seria uma forma de preconceito? Não ser cristão, está falando aqui no texto, também é uma forma de preconceito? Sim. Agora a gente vai ver o vídeo do Ailton Krenak. Ele vai estar no seu lugar de fala. O que será que ele vai pensar? Será que ele vai pensar igual o Peru Vaz de Caminha? Ou será que ele vai pensar diferente? Então quero que vocês façam a comparação para mim. E tudo indica que ela foi intencionalmente feita naquele período da história com aquele objetivo, que era de instalar uma narrativa sobre a invasão desse novo mundo como um evento quase que sagrado. Aqueles viajantes... Quando ele falou que quando acorda tem que sofrer com xingamento, tem que sofrer com discriminação só por ser um indígena. Então tem muito preconceito ainda na atualidade, né, sobre os povos indígenas. Porque eles tiveram uma visão boa. Tiveram uma visão boa. E eles trataram eles como convidados. Como convidados. Sabe por que eles teve uma visão boa? Porque eles não tinham esse olhar de maldade. Então, quando chegaram aqui, eles acharam que os portugueses eram como eles. Então, eles visitam guerra entre eles, tem guerra entre eles, tal, não sei o quê. Na mesma guerra ainda tem norma, né? Levantou a bandeirinha branca, tá legal, paz. Mas ali o negócio era muito diferente, né? Então, chegou aqui, achou que era igual. Na verdade, não era. Não era gente da paz, não era gente legal, né? Então, por isso que eles não afogaram os portugueses. Agora, vamos para a atividade prática. Vocês conseguem imaginar o que é isso aqui? Não. Vocês conseguem imaginar quais são os nomes desses objetos? Não? Eu vou colocar um videozinho para vocês e eu quero que vocês anotem para mim as palavras que ela vai falar. No vídeo, falou casinha ou cercado. O que é casinha ou cercado? Tocaia. Tocaia? Muito bem. Fruto que exala um aroma agradável. Abacaxi.
Abacaxi, muito bem. Ela falou excelente. O que é excelente? Catupiry. Olha só, coisa boa, né? Catupiry eu gosto bastante na pizza. Casinha do homem branco. Carioca. Carioca. Então, porque chegaram lá no Rio de Janeiro, né? Os portugueses tal lá e tudo branco. Aí aí ficou lá, homem branco, carioca, casinha do homem branco. Comida que gruda. Mingau. Mingau também é uma palavra indígena. Então aqui são palavras que são palavras indígenas que a gente usa no dia a dia. Que, pelo preconceito, né, acabou se esquecendo que são origens indígenas. Grão de milho cozido que estoura e forma um lanche. O que será que é, hein? Então vocês vão fazer no caderninho de vocês e no final da aula a gente vai fazer a correção. Alô? Ah. Comida à base de farinha de mandioca. É meu, é meu. Não é farinha. Então foi um rebuliço, vocês tentando descobrir qual a palavra que era, então a correção. Grão de milho cozido que estoura, né, para fazer lanche, vai ser uma pipoca. 2, rato d'água roedor, que vai ser a capivara, é um nome indígena, muita gente não sabia. Raiz comestível, 3, essa daí tá fácil, mandioca. 4, réptil da família dos crocodilos, jacaré. 5, comida à base de farinha de mandioca e carne seca. Para quem não sabe, a paçoca, ela também não é só de amendoim. Existe paçoca também de carne, tá? E quem desenvolveu a palavra paçoca foram os indígenas, tá? Nesse caso, ela é de carne. Aí ficou fruta vermelha usada, que vai ser o 6, o açaí, palavra indígena. Comida grudenta, mingau, também indígena. Ave colorida, cadê o 8? Aqui, arara, palavra indígena. Fruta tropical, não, grão, né? Grão comestível, que é o 9, amendoim, é uma palavra indígena. E o 10, que é a fruta caju, que também é uma palavra, todas as palavras aqui são palavras indígenas. Esse aqui eu fiz em formato diferente, vocês estão acostumados com questões de múltipla escolha. Aqui vai ser uma carta que vocês vão criar para mim. Pero Vaz não criou uma carta para mandar pro rei, falando como que eram os indígenas? Agora vocês vão fazer uma carta sobre o olhar do indígena. Como que o indígena se sentiu quando os europeus chegaram aqui? Nessa carta, eu quero que vocês usem algumas palavras indígenas, tá? Para falar dos colonizadores. A palavra que você colocar, vocês vão grifar ela para eu saber que é a palavra indígena na hora de eu ler. Fechou? Combinado? Vocês vão trazer para mim na próxima aula para a gente finalizar. Combinado? Então a gente agora que ficou de vocês trazer como tarefa a carta que eu pedi. A carta tinha o objetivo de vocês fazer uma descrição de como que o indígena se sentiu quando os europeus chegaram aqui, usando alguma dessas palavras que são palavras indígenas, tá? Alguns alunos vão apresentar para mim. Vai lá. Como se não bastasse, junto deles vieram as doenças e o desejo de transformar quem nós somos. Tentaram apagar tudo que puderam, nosso idioma, tradições e até a nossa forma de viver. Nós não queríamos conseguir o desejo deles de possuir a nossa natureza. Nós usávamos objetos adequados para cada atividade, como para as coletas, nós usávamos cestos para coletar. Já para a agricultura, usávamos enxada, pá e entre outros. Cobriram-se com seus pesados mantos, como se suas vestes pudessem lhe dar mais direito do que nossa pele pintada pela natureza, e nossos corpos soltos ao sol. Todos vivem se perguntando se eles eram maus porque nós não fizemos nada para impedir que os portugueses entrassem no Brasil. Mas achávamos que eles eram do bem e não fariam mal ao nosso povo.